Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 8. Já foi feito um vídeo sobre esse capítulo, você volta lá e assista, se você não assistiu, que diz sobre prioridades familiares. Vamos pôr as coisas em ordem. E vamos dar continuidade no subtítulo Deus, Marido e Esposa. Diz assim: para os casados, a segunda prioridade é o relacionamento entre marido e esposa. É necessário paciência para fazer crescer um casamento, experiência para descobrir as necessidades sempre mutáveis de um outro ser humano, coragem para comunicar-se e sabedoria para conhecer realmente outra pessoa. O casamento, porém, é tudo isso. Os que não querem tomar tempo para cultivar o casamento devem permanecer solteiros. Mas para os que decidem casar-se, um investimento significativo de tempo, dinheiro, energia e preocupação no relacionamento é absolutamente essencial. Por exemplo, eu acredito que os maridos e esposas devem continuar tendo encontros toda semana. Esses períodos de companheirismo podem ser às vezes muito dispendiosos, mas não precisam ser. O marido e a mulher precisam estar juntos só por estar juntos, para conversar, rir, gozar da companhia mútua, para serem os melhores amigos. Alguns casais podem estar pensando: não temos o suficiente para isso. Não é preciso gastar muito dinheiro. Muitas atividades agradáveis são gratuitas e estão à disposição do casal criativo. Outros casais podem dizer: mas temos filhos pequenos e não podemos pagar uma babá. Por que não procurar um outro casal na mesma situação e trocar com eles uma noite de folga por semana? Vale a pena. Os casais precisam também aprender a arte da comunicação. Cada um deve desenvolver a capacidade de ouvir, assim como de falar. Cada um deve encorajar o outro a crescer, achando tempo para partilhar regularmente com o outro cônjuge os seus pensamentos. É preciso imaginação para manter viva uma amizade. Deus criou o casamento para aliviar a solidão, mas o simples fato de estar juntos não serve esse propósito do casamento, a não ser que o casal aprenda mais e mais as bênçãos de tornar-se uma só carne. Subtítulo: Deus, marido, esposa e filhos. Para os que são pais, os filhos são a terceira prioridade. O salmista nos diz que os filhos, entre aspas, são heranças do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Algumas das maiores bênçãos do Senhor nos chegam através da vida com nossos filhos. Os pais são abençoados quando educam seus filhos, entre aspas, na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Uma das maneiras mais satisfatórias de investir o nosso tempo é fazer coisas com os filhos, ouvir e partilhar com eles. É necessário uma disciplina severa e o sacrifício de prioridades menores, mas as recompensas prometidas por Deus, tanto aos filhos como aos pais, valem o sacrifício. Quando fazemos filhos, quando trazemos filhos ao mundo, pomos uma alma a caminho da eternidade.
Lembro-me da primeira vez em que essa ideia me veio à mente. Eu estava na universidade fazendo um curso chamado de, entre aspas, lar cristão. Nosso professor falava do que significava tornar-se pai e, entre aspas, levar uma alma através da vida em direção à eternidade. Uma alma que jamais morrerá, uma alma que passará a eternidade, seja no céu ou no inferno. E os pais têm a responsabilidade de cultivar, nesses primeiros anos, a experiência que irão predispor a criança e desejar servir a Deus e a outros. Essa é uma responsabilidade pesada. Existem uma tentação por parte dos pais de permitirem que o relacionamento com os filhos venha antes daquele que o marido e a esposa têm um com o outro. Mas eles não devem deixar que isso aconteça. Se os filhos se tornam o primeiro centro da família, é difícil para os pais deixá-los crescer e desenvolver suas prioridades, aliás, suas próprias identidades independentes. E quando os filhos finalmente crescem e saem de casa, os pais podem descobrir que pouco restou de seu próprio relacionamento. Por outro lado, se o marido e a esposa mantêm o seu relacionamento no centro da família, os filhos podem gozar da segurança do amor dos pais, enquanto aumentam cada vez mais a órbita familiar, até que estejam prontos a tomar o seu lugar na sociedade como adultos responsáveis ao lado dos pais. E quando chegar essa ocasião, o relacionamento marido e mulher não só continua intacto, como também cresceu, como cresceram os filhos. Isso pode soar para alguns como se eu tivesse recomendado um curso de ação que, na verdade, significasse negligenciar os filhos a favor do prazer egoísta dos pais. De forma alguma. Os pais devem ter o máximo cuidado para não afastar-se demasiado dos filhos. Existem ocasiões especiais em que os filhos precisam de atenção, quando os pais simplesmente não podem afastar-se deles. Mas isso acontece com toda prioridade básica. Existem situações de emergência, quando outras prioridades devem ser suspensas a fim de que a emergência possa ser atendida. Tal foi o caso na Bíblia com o homem que tinha sido agredido, roubado e deixado como morto. Lucas 10:30. Não importa para onde o sacerdote e o levita estivessem indo, eles deveriam ter parado e prestado auxílio. As suas outras prioridades deveriam ter sido suspensas temporariamente, a fim de que um assunto de maior importância pudessem ser atendido. O mesmo acontece com os filhos. As crianças pequenas são uma emergência ambulante, entre aspas. Elas precisam de supervisão quase constante, mas esse fato não modifica a prioridade básica. O relacionamento entre marido e mulher vem antes daquele entre pai e filho. Subtítulo: Deus, marido, mulher, filhos e vocação. A quarta prioridade para nós, como cristãos, é o nosso meio de sustento. Se damos nossa palavra com relação à maneira como ganhamos a vida, devemos de todo modo ser leais à mesma. Se trabalhamos para outrem, devemos corresponder às exigências básicas do trabalho.
A integridade exige isso. Se somos nosso próprio patrão, temos maior flexibilidade. Mas quando concordamos em fazer algo, não devemos deixar que nada, a não ser uma emergência, impeça que cumpramos nossa obrigação. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando desses vídeos, compartilhe ele com mais pessoas, com mais casais, para que entenda melhor como uma família deve se comportar, tá bem? Se inscreva nesse canal também, deixa um like aí nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?